Pois é, você é sempre bem-vindo. Nós estamos novamente participando da vida um do outro aqui pela TV Cidade no seu canal 20 da Via Cabo. E hoje nós recebemos a visita do professor Leandro Reckers. E doutor, porque ele tem uma especialização que lhe traz esse reconhecimento acadêmico como doutor. Doutor Leandro, sempre é bom recebê-lo. Eu sempre aprendo muito quando tenho essa possibilidade de partilhar momentos frente ao doutor Leandro. E quando conversamos, doutor Leandro, sobre a pauta desse encontro, de certa forma eu fiquei um pouco assustado até, porque fui procurar alguns índices e é assustador. Quantas vidas são perdidas em acidentes, eu penso que na grande maioria desnecessários. E como nós estamos chegando no período de férias, que bom recebê-lo e saber, à luz da sua experiência fundamentada na ciência, o que é possível fazer. Também assusta aos profissionais da sua área, aos especialistas, esses números que nós recebemos a cada final de semana. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Bira. É um prazer estar aqui novamente e poder falar de um assunto tão importante e grave, né? Hoje, atualmente, a morte no trânsito ela é uma epidemia mundial. É uma guerra civil. É uma guerra civil. É uma guerra civil e não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Alguns países, como o Brasil, o índice é bem maior devido às leis. Resumindo, as leis são fracas, não punem como devem punir e acaba acontecendo o acidente com uma frequência muito maior em países que as leis são severas, automaticamente o condutor tem uma precaução. Mas isso está acontecendo a cada segundo, só para te ter uma ideia. Hoje, atualmente, no Brasil, vou te dar um exemplo, ocorre um acidente a cada 30 segundos. A cada 30 segundos ocorre um acidente hoje no Brasil. Com morte? Não. Acidente? Sem morte. Sem morte. Ocorre um acidente, não necessariamente com morte. Mas a cada 30 segundos tem um acidente. Isso a gente não consegue nem imaginar. Mas como o Brasil é muito grande, né? Se dilui essa informação. Se dilui muito, enfim. Mas é um número assustador, né? Nós temos, doutor Leandro, sempre a informação, quando a tragédia ocorre, do relato daqueles que vão a óbito, do que falece. E dos que padecem do trauma todo e de longos períodos de internação e processos pós-acidente, nós não temos esses relatos. Para o especialista, como no seu caso, como traumatologista, como é que a visão está se apresentando? Preocupa? Preocupa muito, porque o acidente ele mudou. Há 10 anos atrás, o acidente ocorria de uma forma, hoje ocorre de outra forma. Os carros melhoraram muito, a velocidade aumentou, as ruas... As vias de acesso não? As vias não mudaram muito, pioraram em alguns locais, então tudo isso complicou. Tanto na zona urbana quanto estradas de... Geral, né? Geral. Raramente, né, nós temos via dupla, que reduziria em muitos acidentes. Olha o que é Pelotas-Porto Alegre. Uma via dupla já devia ser feita há muito, muito tempo, né? E não temos isso, né? Quando é que vai ser feito isso? Daqui a 10 anos? Enfim, quantas mortes ocorrerão nesse período todo? Mas, como a gente estava conversando, a velocidade do carro aumentou muito também. Então, os acidentes são diferentes hoje em dia. O paciente, o politraumatizado, ele chega de uma forma hoje muito diferente do que ele chegava antigamente. As lesões são muito maiores, muito maiores. Consequentemente, as mortes são bem mais hoje em dia, e as sequelas também. São sequelas muitas vezes irreversíveis, né, para o resto da vida que vai levar com ele. É uma informação paradoxal. Nós temos veículos de última geração, confortáveis, com máquinas potentes, com sistema de segurança muito avançado. E o senhor me relata que todo esse cuidado não oferece, em contrapartida, uma possibilidade, no mínimo, de prevenir tanto trauma. Não tem como. Não existe como prevenir. A única forma da prevenção, a forma mais adequada da prevenção, qual é? É mudar o comportamento das pessoas. O que significa isso? Dirigir com cuidado, dirigir com educação, uma direção preventiva que a gente fala.
A gente deve dirigir, deve andar de carro, ou de moto, ou de bicicleta, ou caminhando, sempre pensando o que pode acontecer. Não que tu vai estar pensando o tempo inteiro, mas deve mais ou menos colocar na tua mente o que pode acontecer naquela outra esquina lá. Será que não vai entrar alguém no sinal vermelho às 3 da manhã e eu vou estar passando ali? Então esse é um detalhe importante, tu tem que estar pensando. Isso se chama dirigir preventivamente. Tu precisa imaginar o que vai acontecer. O comportamento das pessoas deve mudar, a educação deve mudar. Mas existe o outro lado muito importante, são as leis brasileiras, por exemplo. O que tu acha que acontece no Japão, Bira? No Japão, se o motorista é pego embriagado? Tu tem alguma ideia? Não tenho esse conhecimento. Ele perde a carteira e é preso. Imediatamente? Imediatamente. E ele vai ser solto quando? No julgamento. Não vai lá o pai, o irmão pagar lá mil reais para ele. Não, isso não existe em país sério. Não existe. Então, qual é o índice de acidentes no Japão? É muito menor. Por quê? Porque as leis são rigorosas. As leis são rigorosas. O que acontece no Brasil? Não existe isso. Não existe. É uma bagunça generalizada. Se alguma pessoa famosa mata alguém no acidente, vai lá, dá um carteiraço, enfim. Isso não existe em país sério. E aqui no Brasil nós temos isso. Se as leis não mudarem, e o comportamento das pessoas também, não tem como prevenir. Tu pode botar um carro blindado que vai ter vítimas. Essa fala sua me remete não ao especialista, e sim ao cidadão. Porque nós estamos indignados com esse processo. E o senhor que tem como ofício o trânsito, principalmente em momentos tão sérios e graves na vida de muitas pessoas, com certeza muitas vezes deve se sentir impotente a tamanha dor. E nós estamos indo, eu vou retomar o início da conversa, para um momento de férias. Logo em seguida, a grande maioria das nossas famílias estarão ocupando lugar nos seus veículos, estarão se dirigindo a uma praia, para a serra, enfim, viajarão. E aí nós já temos essa ânsia do medo, porque muitas vezes a pessoa tendo essa atitude de prevenção se depara com situações que estão além do seu cuidado e vai sempre acabar ou num bloco cirúrgico ou num necrotério. Como que o especialista se sente muitas vezes sabendo que esses processos podem ser evitados, ou pelo menos levados a um número bem menor? Assim, por exemplo, a revolta, eu não digo revolta, é uma indignação, né? Uma impotência, uma impotência, né, que tu, o cidadão, tem no Brasil, por exemplo, né? Por que a lei não funciona? Porque não tem a lei é antiga. Por que o Senado não senta na quarta-feira e fala assim, hoje nós vamos fazer uma lei, quem for pego dirigindo alcoolizado vai ficar preso e vai pagar não sei o que, vai ficar preso não sei por quantos anos. Nós temos um movimento aí que chama Não Foi Acidente, que está todo o Brasil se mobilizando para que se tenha um olhar diferente, principalmente para acidentes que trazem no seu cômputo geral álcool, embriaguez, porque está chegando a um extremo. Eu imagino e quero levar o nosso assunto para esse ambiente daqueles que ficam, não os que são levados a óbito quando do acidente, mas muitos padecem e padecem muito, e não é só a pessoa que sofreu aquela dor, aquele trauma, toda a família vai ter a sua vida mudada com certeza depois de um processo dessa natureza. É muito complicado. Eu fico assim pensando, não como médico, né, como pessoa, eu me cuido muito quando eu saio de carro, viajo principalmente, eu me cuido muito. Eu sempre estou cuidando no que pode acontecer na minha frente ou atrás de mim, né? Então é um cuidado que eu estou sempre ligado em mim e nos outros. Em mim e nos outros sempre. Isso é um princípio básico, importante. Mas quando se fala em álcool e direção, a gente escuta muito, né? Morreu uma família inteira por um embriagado. Político lá em Curitiba que matou não sei quantas pessoas embriagado. Um deputado lá. Dois né? jovens. Enfim, se a lei existisse,
se a pessoa fosse presa que nem no Japão, presa, e pegasse a pena correta, as pessoas pensariam 2, 3 vezes antes de fazer isso. Este é o detalhe importante. Só que a lei não existe no Brasil. A gente não sabe por quê. Será que é medo dessa lei ser séria mesmo? E essa lei começar a entrar no meio deles ali, a coisa complica? Então a gente não sabe por que não existe essa lei no Brasil, por que as leis não funcionam, né? Enfim, não tem. Enquanto a lei não existir, o acidente vai continuar. Isso está bem claro, né? Doutor Leandro, com certeza, na sua caminhada de trabalho, deve ter vivenciado situações, num número talvez um pouco mais expressivo, de pessoas que participaram de eventos em motocicletas, que hoje nós temos um número assustador de motos cruzando pelos nossos automóveis de forma completamente desrespeitosa e sem um mínimo de qualidade no senso de comportamento no trânsito. E a motocicleta apresenta uma vulnerabilidade muito maior e com certeza a pessoa também está exposta a traumas muito mais intensos. É muito maior, né? Na verdade, quando ocorre isto, o que tu falaste é imprudência também, né? Então, o que significa também isso? É a atitude do motociclista, é o comportamento dele, é a direção preventiva, é a direção cuidadosa. Se ele tiver isto, o condutor do veículo tiver isto, o ciclista tiver isto, o pedestre tiver isto, o que vai acontecer? Nós reduziríamos muito. Mas nós muitas vezes se defrontamos com atitudes desta forma. Em São Paulo, olha o que é São Paulo. Aquelas motos andando naqueles corredores de carro a 120 por hora. É só dar uma desviadinha de um carro. Eles criaram uma técnica que eles diminuem a amplitude do guidão da motocicleta para poder passar. Então isso no intervalo dos carros. Um risco iminente de morte o dia inteiro, né? Então isso é muito perigoso. Falta atitude comportamental de dirigir preventivamente. Automaticamente os riscos diminuirão. E a motociclista, o motociclista, o problema é mesmo que ele fica ali livre, solto, pronto para ser projetado não sei quantos metros na frente e se quebrar todo, de forma bem assim, sucinta falando. O senhor falou, doutor Leandro, que os traumatismos, os politraumatismos, hoje são completamente distintos de uma década atrás. Em que sentido o senhor se reporta? Onde está sendo a diferença mais importante sob a vista do especialista? A diferença é geralmente na velocidade que está ocorrendo as colisões. A velocidade é muito maior hoje em dia, né? Hoje os acidentes são a 130, 140 km por hora. Isso não existe como sobreviver. Se tu colidir frontalmente a 100 km por hora, é quase impossível de sobreviver. A 100. A 60 km por hora, se tu colidir frontalmente, tu tem 75% de chance de ir a óbito. Imediatamente, a 60. Mesmo com cinto, com mesmo airbag? Com tudo. Mesmo com tudo. Então, o que significa isso? Significa que nós precisamos de atitudes, novamente eu repito, preventivas no trânsito. Quer dizer que o traumatologista está se reportando como estou quase jogando a toalha, não tem mais, quando chegar na minha presença não tem mais o que fazer. Muitos acidentes hoje em dia não tem mais o que fazer. A gente chega na hora, é uma calamidade. Cenas fortes, pessoas muito machucadas, enfim. Esse final de semana, né, que teve essa família toda aí, filho pequeno. 7 pessoas. 7 pessoas. Imagina tu te defrontar com uma cena com crianças no chão, sem pernas. 2, 3 meses, né? É uma coisa horrorosa, difícil de tu atender. Mesmo para o médico. Mesmo para o médico que está acostumado com imagens fortes, né? Mas é muito difícil, né? Então, nos deixa triste, muito triste tudo isso que está acontecendo, né? O nosso encontro com o Dr. Leandro não tem a intenção, de forma nenhuma, de valorizar a tragédia. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção básica, primária, é de gritar para você. Se eduque, tome cuidado, valorize esse dom sagrado que é a vida, pelo menos em si, se proteja, tenha cuidado consigo. Se nós fizermos essa cadeia, nós vamos conseguir, com certeza, diminuir esses números que estão aí, que são
estarrecedores. Nós vamos parar um pouquinho, porque a dose é forte. E eu quero agora lhe convidar a assistir a mensagem dos nossos patrocinadores. De forma muito especial, eu quero falar para você sobre o lançamento ou a intenção da Tordilho em valorizar, neste tempo, o arroz e o feijão. Alimentos básicos para todos nós. O que é importante e podemos e teremos e queremos ressaltar é que tem a marca da Tordilho. E se o produto é da Tordilho, tem qualidade. Tenha certeza disso. Vá em qualquer supermercado e coloque no seu cardápio a presença do arroz e do feijão da Tordilho. E Tordilho, você sabe, é o sabor que aproxima. Nós voltamos em seguida.